Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre o verbo e a bitransitividade. No vídeo anterior eu falei sobre o verbo e a sua dupla regência. Nós vimos vários exemplos sobre a regência vista de duas maneiras. Uma através do artigo, que pode ser artigo definido ou indefinido, e outra através da preposição. Então você tem uma variante, tem uma variação, tem uma mudança de função de cada uma das transitividades. Aqui nós vamos ver a bitransitividade. Mas o que é um verbo bitransitivo? Bitransitivo, olha aqui, ó. Bitransitivo é o verbo duplamente transitivo que pede de modo simultâneo dois complementos, objeto direto e objeto indireto, mas também nós podemos ver como transitivo direto e transitivo indireto. Exemplos. Então, eu trago aqui 3 exemplos muito conhecidos, muito famosos do verbo perdoar. O verbo perdoar que tem mais de uma transitividade. O verbo perdoar que é um verbo bitransitivo. É claro que nós temos muitos e muitos outros verbos bitransitivos, mas eu trouxe apenas esse aqui como exemplo para ficar bem interessante na nossa explicação, na nossa videoaula de hoje. Então vamos entender aqui, olha só. Perdoo as dívidas. Se eu perdoo as dívidas, tá? Eu tenho aqui o que? O verbo perdoar, que tem que é um verbo transitivo direto e que tem como complemento as dívidas, que é um objeto direto. Então, aqui não tem nenhum problema, né? Perdoo as dívidas. Embaixo, perdoo aos devedores. Perdoo aos devedores aqui, ó. Perdoo aos devedores. Perdoo o que aqui? O perdoo é um verbo transitivo indireto. E aos devedores é um objeto indireto. Repare uma coisa. Nós temos aqui um exemplo que já é um pouco diferente. Muitas pessoas não falam dessa maneira, né? Muitas pessoas acreditam que o certo seria apenas o primeiro, perdoa as dívidas. Eu perdoo as dívidas do fulano de tal perdoou as dívidas do fulano de tal. Então, perdoa as dívidas é a forma mais elementar, vamos dizer assim. Mas quando nós temos perdoa aos devedores, aí já vai mudar o objeto. Né? Aqui a transitividade, o verbo aqui é transitivo e indireto. Né? E o verbo transitivo e indireto, né? O verbo perdoo, que é um verbo transitivo e indireto, vai ter como complemento um objeto indireto. Recapitulando, se eu tenho um verbo transitivo direto, ele vai pedir um complemento que é um objeto direto. O transitivo direto não pode pedir um objeto indireto. O transitivo direto vai pedir um objeto direto. E o verbo transitivo indireto vai pedir, né, um objeto indireto. É esse caso aqui, ó, perdoo aos devedores. Perdoo a quem? Em cima era perdoo o quê? Aqui embaixo é perdoo a quem? Perdoo aos devedores. Beleza, joinha. Então, nós temos aí um verbo bitransitivo. Bitransitividade, o que é bi? Bi significa dois. Tá? Então, eu tenho aqui duas transitividades. Então, ele é um verbo bitransitivo. Mas vamos ver como é que vai ficar a construção se eu unir as duas sintaxes, né? Tanto da transitividade direta quanto da transitividade indireta. Então eu tenho aí duas formas de reger o verbo. Eu tenho dois complementos diferentes, um duplo complemento, né, para o verbo. Porque o verbo aqui ele é bitransitivo. Olha aqui, ó. Perdoo as dívidas aos devedores. Eu posso unir esses dois aqui, ó, esses dois complementos. Perdoo o quê? As dívidas. A quem? Aos devedores. Tá? Fica fácil assim.
Tá? Então o verbo aí ele é bitransitivo. Aqui fica nesse terceiro exemplo fica bem claro isso. Embaixo nós temos aqui, eu coloquei aqui, ó, perdoo, né, que é igual ao verbo transitivo direto e indireto. Quando o verbo ele é bitransitivo, ele pode ser chamado de verbo transitivo direto e indireto. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. E qual é esse complemento? As dívidas, objeto direto, e aos devedores, objeto indireto. Assim fica molezinha, fica joinha, fica muito fácil de nós compreendermos os mistérios da gramática. Porque a gramática, ela é às vezes um bicho de sete cabeças mesmo, porque nós não aprendemos, fica difícil, mas no meu vídeo fica fácil. Né? Eu tento facilitar a vida de vocês. Eu tento descomplicar a vida de vocês sempre. Tudo bem? Belezinha? Joinha? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.